Oi, gente, mais um Ruda Analisa nessa terra em que o sabiá não canta, não tem palmeira, não tem nada. O que é o seguinte, é uma gangorra climática. Uma hora a gente grava, tá menos 20 graus, outra hora tá 20 graus, outra hora 30 graus, é uma coisa maluca. Por isso, quem não conhece São Paulo, a moda aqui chama-se moda cebola. A questão é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o Trump e a invasão norte-americana ao Brasil. A gente ficava achando que era ET que invadiu o Brasil, descobrimos que são os laranjões. Lembre-se de você se inscrever nos nossos canais, esse mesmo que você está assistindo, que pode ser o Spotify, pode ser o YouTube, pode ser o Instagram. Lembre-se de você clicar no sininho quando você se inscrever, para você ser notificado automaticamente cada vez que a gente postar alguma coisa nova nessa sua rede. E mande questões, observações, tudo mais. A gente vai te responder. Eu não sei dizer exatamente quando, mas a gente vai te responder. Vamos começar então hoje a história do tarifaço e a invasão do Brasil. A gente resolveu aqui, na verdade eu falo a gente, que eu sou populista, né? A Vivian resolveu, junto com a Mafê, montar todo um roteiro para a gente recuperar um pouco quando começou essa história do tarifaço. Vamos só lembrar que o tarifaço do Trump, ele já começa no primeiro governo dele, lá atrás. Aquele governo que depois ele falou para o pessoal invadir o Capitólio, tal, não sei o que. Então, aquele governo, ele já impôs tarifaço. É que como a memória do brasileiro, ela é muito seletiva, é tanta coisa ruim que acontece que então o cara também esquece, né? A gente não se lembra disso. Segundo lugar, a grande imprensa, que é vinculada ao agronegócio, não teve tanto impacto naquele período em relação às tarifas do Trump. E as tarifas foram meio que também, meio para cá, meio para lá, não era uma política global, e agora é. Então, a imprensa também está colocando toda hora na ordem do dia essa questão que vai afetar a economia. O Banco Central e o mercado financeiro, quando a gente fala no mercado financeiro, o que a gente está falando? Não é que a gente vai lá, bate na porta do Bradesco e fala, e aí, o que você acha? É que todo o mercado financeiro tem agências de avaliação do mercado e quase sempre que orientam os investimentos na bolsa de valores, na compra de dólar. Então eles estão acompanhando o câmbio, eles estão acompanhando todas essas relações da balança comercial, qual empresa está crescendo, está investindo e assim por diante. É aí, quando fala mercado financeiro, que há consulta. Portanto, quem fala pelo mercado financeiro é a classe média ou média alta, que são os técnicos dessas agências de orientação, vamos dizer assim, algumas de classificação, de risco e assim por diante. Então, assim, às vezes a gente fala, não, porque a classe dominante... É engraçado, porque hoje, muitas vezes, quem forma o pensamento do autoempresariado é a classe média formada em universidade. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção. Mas vamos começar pensando o seguinte. O Banco Central e o mercado financeiro, que eu já expliquei quem do mercado financeiro, acabaram de projetar o que vai significar 50% de tarifaço. E a projeção deles é de que vai ser mínima. Só para vocês terem uma ideia, uma das avaliações é que o impacto vai ser de 0,3 a 0,6 no crescimento do PIB e mesmo a inflação vai ser muito pequeno. De tal maneira que a projeção com o tarifaço é que nós vamos crescer 2,5%. Não é algo como 5, 7% da China, mas também não é tão ruinzinho, né? Se você pegar o crescimento da Europa, outros países, você vai ver que a gente está bem na fita, né? A questão é que o Banco Central, que talvez seja o órgão mais temeroso do mundo, ele se preocupa de ter uma escalada internacional, ou seja, outros países começam a se proteger e aí criar realmente um impasse em relação às exportações brasileiras. Em segundo lugar, é que é preciso dar um tempo entre o momento que a gente deixa de exportar para os Estados Unidos e começa a estruturar a exportação para outro local, para outra região. Isso redefine uma série de regras jurídicas de cada país ou bloco econômico, né? E também redefine a logística toda, né? Então, não é do dia para a noite. Portanto, a grande questão do salve-se quem puder, do tarifaço do Trump nesse momento, o grande problema é no curto prazo e principalmente o agronegócio. Claro, para não ficar muito chato, falar a manga, o dianteiro do boi, o café, o pessoal lasca a Embraer no meio. Nós temos uma pauta muito complexa de exportação para os Estados Unidos, que é diferente da exportação de outros países importantes na balança comercial brasileira. Então entram também manufaturados.
mas o impacto mesmo do agronegócio, vocês podem ver que a gritaria vem do agronegócio. Primeira coisa. Eu vou pegar e lembrar para vocês algumas passagens da primeira carta, depois eu vou falar da segunda carta, igual Pedro Vaz do Caminho, né? Cheio de carta, né? Do Trump. Primeira questão, o Trump, ele publica a carta dele em tom pessoal, a primeira carta, para o Lula. Olha que engraçado. E ele posta essa carta numa rede social dele. Esse nível de informalidade faz a gente se perguntar politicamente por que ele não enviou pelos canais diplomáticos. Então eu vou explicar. Se ele envia pelos canais diplomáticos, normais, regulares, é o Estado que está falando com outro Estado. Quando ele publica numa rede social pessoal dele, não é nem o X, porque agora ele brigou com o Musk, né? Mas quando ele publica numa rede social e ele envia para o presidente da República do Brasil, como um homem, como presidente, mas como um ser humano, um indivíduo, ele está dizendo que o Estado é ele. Ele está dizendo, ele está criando uma situação de que agora a questão é pessoal. Então, a primeira questão que a gente tem que ter claro é que essa carta mostra uma leitura imperial, se vocês quiserem imperialista, mas imperial, porque qual a diferença aqui? É que o imperialismo é uma lógica de uma nação que procura manter o seu nível de crescimento e realização do lucro médio, né, da taxa de lucro médio das suas empresas, às custas da colonização de outros, que não são tão desenvolvidos como ele. A postura imperial é uma postura, como eu já disse, em que o Estado é a pessoa. Ele é ungido por alguma força sobrenatural e ele se basta. Ele não precisa das instituições do país dele, e ele também não leva a sério as instituições do outro. Então a primeira questão da primeira carta é como que o Trump ele endereça uma carta de maneira informal, dizendo, o problema é nosso aqui, quase que chamando para uma briga de rua. Isso mostra a qualidade não estadista do presidente dos Estados Unidos e como que ele está levando os Estados Unidos a uma relação absolutamente informal, totalmente pessoal, personalizada, que destrói os Estados Unidos como uma nação que tem instituições construídas historicamente. Então, agora, falar da Constituição dos Estados Unidos, é uma Constituição que tem poucas emendas, que nunca foi alterada, então, o Trump, na prática, está quebrando essa história, aliás, está quebrando várias coisas da história dos Estados Unidos, né? Ele começa dizendo, logo na primeira carta, só um lembrete, porque você com certeza já leu, que o problema que ele está percebendo nos Estados Unidos é que o amigo dele, Bolsonaro, um homem de bem, não sei o quê, ele está sofrendo uma caça às bruxas. E ele escreve que deve acabar imediatamente. Gente, isso a gente não faz nem almoço de domingo na casa da gente. Você pegar e falar para o teu irmão, para a tua irmã, essa história de você falar isso tem que acabar imediatamente. Você sabe muito bem que se você falar isso, você vai levar o frango assado que a tua mãe fez na cara. Ninguém vai levar a sério o que você está falando. Quem é você para falar que vai acabar imediatamente? Não é assim que você começa uma conversa, né? Como é que você fala com o teu irmão? Deixa eu te falar um negócio. Não dá para você pegar e mudar. Não foi isso que ele falou. Ele escreveu na carta, tem que acabar essa caça às bruxas imediatamente. Vocês veem o tom informal. Depois, ele fala, na verdade, as instituições públicas brasileiras estão atacando as eleições livres, os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. E, além disso, fala de censura secreta, não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, e ilegais às plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Então, aqui ficou mais claro. Ele está dirigindo a crítica ao judiciário brasileiro, tendo como endereço, por causa da informalidade que ele cria na carta, pela carta, tendo como interlocutor Lula. Ou seja, ele tem uma dificuldade, claro que ele está fazendo um jogo típico do fascismo, mas o fascismo não gosta do judiciário. Eu já expliquei isso em outro Rudá Analisa. O fascismo, ele só respeita instâncias públicas que tem uma representação de massa. O próprio presidente eleito, portanto os governantes e os parlamentares. O judiciário eles não respeitam. O Mussolini não respeitava, o Hitler não respeitava, nenhum governo fascista em nenhum momento da história respeitou o judiciário. Então, nesse caso, ele está dizendo que o judiciário brasileiro está atacando as empresas norte-americanas. Aqui um parênteses. Não é só o Trump. Os Estados Unidos, há décadas, e com o 11 de setembro, piorou essa situação, começou a aprovar leis em que dão o poder
do governo dos Estados Unidos e dos departamentos, principalmente de justiça, o DOT, que é o departamento que é o nome que eles chamam de ministério, né? O Ministério da Justiça. Eles têm hoje, através de 2 ou 3 leis, a capacidade ou a fundamentação jurídica dos Estados Unidos para intervir em empresas estrangeiras que, por um acaso, estejam sendo afetadas por algum tipo de ação do país concorrente que diminui a capacidade de expansão dos negócios de uma empresa norte-americana no mundo externo. Se vocês quiserem saber o que é isso, leia esse livro que está aparecendo na capa agora, chamado Arapuca Estadunidense, publicado pela editora Cotter. É um livro traduzido pela Cotter e publicado no Brasil, que você pode comprar inclusive pela versão virtual, né, eletrônica, que é mais barato, porque o livro é grandão, de um diretor executivo na época da maior empresa da França, que é preso quando ele chega nos Estados Unidos, sob a acusação do Ministério da Justiça de que essa empresa estaria criando situações de corrupção na Ásia para conseguir ganhar processos licitatórios contra empresas norte-americanas. No final das contas, esse livro mostra que a pressão é tão grande. Você está achando que a Lava Jato nasceu ontem? Essa empresa norte-americana, francesa, ela é tão asfixiada que acaba vendendo uma parte dela para a GM, que começou a comandar o setor elétrico, inclusive de parte da Europa. Então, dá uma lida nesse livro. Vamos ler o seguinte, passagens da carta, da primeira. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil a tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos. Isso aí você já sabe, já falei qual é o peso disso. Vocês veem que, por enquanto, parece ser uma taxa, mas vocês estão vendo que pela parte anterior que eu comentei aqui, que ele fala do judiciário, fala de censura secreta, ilegal, ele já está começando a dar o tom que é uma sanção. Qual é a diferença? É que sanção, como eles fazem com Cuba, é uma forma de asfixiar economicamente o país que eles acreditam que politicamente ou ideologicamente são inimigos. Aqui não é uma taxa vinculada a uma defesa econômica. Aqui é uma ofensiva para asfixiar um país considerado inimigo. Não haverá tarifa se o Brasil ou empresas do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. Aqui é uma loucura. O Trump, eu acho que ele deve jogar muito Playmobil, porque ele acha que assim, uma empresa instalada no Brasil, de suco de laranja, de repente ele pega as pecinhas e põe lá na Lusiânia. Não tem sentido uma coisa dessa. Você mudar uma plataforma industrial do dia para a noite, toda a logística, contratação, mudança de legislação, ou seja, não tem sentido nenhum. Mas o que tem sentido no Trump, né? Vocês estão vendo a denúncia agora, né, do Washington Post, né? Então, o que tem sentido na vida dele, né? Depois ele fala, estou instruindo o representante do comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Aqui é uma coisa mais séria. Porque isso pode significar uma sanção, inclusive pessoal. A investigação, quando concluída, quem decide o que fazer com ela é o presidente da República dos Estados Unidos. Gente. Ou seja, é como se fosse uma coisa séria, mas ela está mais ou menos determinada. Se por algum motivo você, amiguinho do Lula, você decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-la será adicionada aos 50% que cobramos. Não parece briga de primo? Se você continuar ganhando o jogo, eu dou um bicudo aqui no tabuleiro. Bom, não feliz com isso, ele envia uma segunda carta. Agora começa a ficar mais complicado. Porque além de revelar os interesses reais do Trump, ele comete uma série de erros históricos, assim, erros diplomáticos, de vínculos das nações, que remete realmente à monarquia e não ao mundo moderno, né, dos estados, nação e tal. Então o que ele faz? A primeira coisa é que ele endereça a segunda carta ao Jair Bolsonaro. Vamos ter clareza, Jair Bolsonaro não representa o Brasil em nada. Ele é ex-presidente, ao contrário dos Estados Unidos, ex-presidente não tem o estatuto que tem nos Estados Unidos. Eles não são senadores. O Fernando Henrique até sugeriu, imitando os Estados Unidos, que um ex-presidente se tornasse um membro vitalício do Senado, que é uma honraria, né, a quem prestou um serviço importante para o país, tal, né? Mas no Brasil não existe isso, não foi aprovada essa lei. Portanto, ele não é parlamentar, ele não é diplomata, ele não é... Para que o Trump envia uma carta para o Jair Bolsonaro? É porque ele quer interferir na política e na ideologia do Brasil. Veja que pouco a pouco ele anuncia
fechamos um acordo com o Japão, fechamos com o Vietnã, estamos fechando com a Europa, com a União Europeia. Ele está tentando asfixiar o Brasil, portanto o Brasil é a bola da vez na cabeça do Trump. E ele começa dizendo porque é a bola da vez ao endereçar a carta ao Jair Bolsonaro. Ele podia endereçar ao deputado Eduardo Bolsonaro. Ele não está nem aí com as instituições brasileiras. Ele endereça ao amigo Jair Bolsonaro. E aí começa a ficar mais claro que é sanção. Ele diz: eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve terminar imediatamente, de novo, imediatamente. É engraçado porque ele vai se desmoralizando, mas o Trump está pouco preocupado com a moral, né? Porque ele fala imediatamente, e o Brasil continua agindo do mesmo jeito. Vocês veem que ele, propositadamente, como a questão dele é ideológica, ele confunde na carta o judiciário como a nação brasileira. Ele faz uma confusão que também é característica de todo líder fascista. Ele se acha a nação. O líder fascista, ele se acha a nação. E ele confunde, então, a nação com o papel dele, com o Estado, com o judiciário, com o executivo, com o legislativo. A nação significa a cultura de um povo, a identidade de um povo. Então ele se diz o povo e ao mesmo tempo ele se diz o Estado. O Estado é a estrutura administrativa que se comanda as coisas públicas de um país. E nesse caso, o Estado democrático ele é dividido em executivo, que executa leis e programas aprovados pelo Congresso, o Legislativo, que faz as leis e aprova esses programas, e o Judiciário, que defende a lei para que o Legislativo não transborde, faça leis em desacordo com as leis maiores do país. Então, eles são separados, né? O fascista junta tudo na figura dele, né? E aí ele diz assim, que então nós vamos pegar e fazer um ataque frontal para que você seja defendido, para o Bolsonaro. Aqui ele extrapolou o papel de um Estado, falando para um amigo e atacando. Então, o que aconteceu? Então, vamos entender bem. O que acontece a partir desse cenário é que o Trump resolveu se aliar com um ex-presidente que está às beiras da prisão e que está em casa, que não pode sair sábado, domingo de casa, à noite tem que ficar em casa de pijama, ele não pode falar com outros investigados, e nesse caso está o filho dele, Eduardo, ele não pode usar as redes sociais e está usando a tornozeleira. Então, veja, ele está falando com alguém que está sendo penalizado pela justiça brasileira. Ele resolve falar com um quase sentenciado como criminoso. Aliás, ele foi sentenciado, o próprio Trump, como criminoso e virou presidente. Vocês veem que na cabeça do Trump ele tem uma dificuldade para respeitar a lei do outro país. Ele acha que é tudo igual aos Estados Unidos, porque ele acha que é um império. É aqui que está Deus, né? Então, aí ele pega e faz esse ataque frontal a todas as instituições brasileiras via família Bolsonaro, ok? O que o Lula faz? O Lula, ele age em 3 frentes. Na verdade são 2, a segunda ela se desmembra, mas eu vou falar em 3, vai ficar mais claro. Primeira ação do Lula, ele tenta unificar o Brasil. É engraçado, ele poderia fazer um discurso nacionalista clássico, ao estilo década de 50 e 60, que a literatura, ciência política, sociologia política no Brasil denomina de etapa do populismo, né? Populismo é quando a classe média, que está instalada principalmente no parlamento e no poder, ela fala em nome das massas e defende as massas, né? Como foi o Francisco Julião defendendo as ligas camponesas. Ele é advogado, deputado, então é isso que é populismo. É quando você... É uma forma demagógica de fazer política, né? É quando você paternalmente acolhe os direitos de uma população que não tem tanto poder e é marginalizada. O Lula poderia assumir esse discurso falando nós da nação contra, estamos em guerra, tal. Ele modula o discurso. E por quê? Eu não vou entrar nas questões ideológicas do lulismo, eu vou entrar no jogo desse momento, porque o Lula queria atrair o empresariado e quebrar o bolsonarismo. Ele queria isolar. Essa é uma obsessão do Lula, já na eleição de 22, mas principalmente com o 8 de janeiro, a partir daí, a obsessão é isolar o bolsonarismo, né? Ele não acha que vai derrotar, mas ele acha que dá para isolar. Então o discurso dele modulado é entre uma fala mais forte de defesa do Brasil e da nação brasileira. Ele não confunde a nação com o Estado ou com o governo dele, e ele lança pontes para o alto empresariado que não fica com ele. Tem uma relação de identidade com o lulismo, com o governo, mas é pragmático. E nesse momento vai perder muito dinheiro com a produção de manga que a gente já sabe.
Então a primeira coisa é o discurso do Lula tentando unificar o Brasil. Falar, olha, nós estamos sendo atacados por um país que não está nos respeitando. E, além disso, está criando uma sanção, ele só não fala, mas como faz com Cuba, e como faz com outros países do mundo, está ameaçando aumentar com a Rússia, ou seja, ele está ofendendo e entrando na lógica de um país, da autonomia e da soberania do país. O Lula vai agir em outro campo também. Então, dos três, agora vamos para o segundo. Ele articula o empresariado nacional. Importante, ele coloca como ponta de lança e representante nessa articulação o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. E o ministro da Agricultura, em algumas reuniões, em outras, o ministro da Fazenda. Ele começa, o Alckmin, a armar um discurso, de novo, de defesa da nação, mas do empresariado brasileiro. É isso que é interessante. Ele está articulando não só um discurso político, ele está articulando os interesses econômicos do agronegócio, da indústria brasileira que está afetada por essa taxação e assim por diante. E logo na sequência o ministro Haddad diz que pode inclusive elaborar um pacote que não entra dentro do cálculo da dívida pública. Ele fala que é possível emitir um pacote de ajuda emergencial aos setores mais afetados que vão perder dinheiro com a taxação. Veja, é um governo que coloca, olha, nós estamos com problema de ajuste fiscal, mas essa situação é imediata e nós vamos ajudar como uma calamidade pública, uma situação emergencial. Então, o governo Lula avança o sinal sobre o empresariado. Eu vou ler para vocês uma fala agora, esse senhorzinho, é uma fala naquela reunião do Alckmin com o pessoal do agronegócio, de um representante dos exportadores do café. Olhem que interessante o que esse líder do agronegócio fala. É assim, a mais politizada de todos os representantes, que teve de fruta, carne e assim por diante. É o discurso do Márcio Ferreira, da Secafé. Nós vemos com bons olhos, principalmente nesse momento, que o governo brasileiro, ao contrário dos outros que falavam do Alckmin e do Fávaro, o ministro da Agricultura, ele está falando do governo brasileiro, que nos chama para conversar. Estou muito feliz de estar aqui e dizer para vocês, nós vamos achar uma solução e ela será benéfica para todos nós. E aí ele começa a citar o papel do governo Lula nas viagens do exterior, que não só consolidaram o mercado de exportação, mas está abrindo mercados de consumo do café. E ele fala da ação do governo brasileiro, que acompanha o empresariado nessas viagens de negociação. Aqui ele não está falando que ele vai votar no Lula, mas ele agradece a estratégia do governo. Os outros agradeciam ao Alckmin e ao Fávaro, mas esse vai além. Gente, nós somos, a produção do café brasileiro é 30% a 40% do mercado internacional. Não estamos falando de qualquer produção, setor produtivo, entende? E eu moro em Minas, vocês sabem que é 30% da produção, né? De café exportado, de alta qualidade, arábica, né? Lavado e tal. Mas ele é doce, uma bebida doce. Inclusive o Márcio Ferreira fala disso, que não tem nenhum café que compete nessa quantidade exportada, né? E aí o Lula vem à TV. A terceira ação do governo Lula, eu falei de 3, né? É que ele estimula esses empresários nacionais afetados a conversar com os seus pares nos Estados Unidos. E aí vem a terceira frente do Lula. Ele entra no campo do adversário e tenta estrangular o adversário, fazer com que o Trump volte para o seu país, porque essa é uma estratégia de guerra, né? E também é uma estratégia de disputa de esporte coletivo. O time adversário está te atacando, você pega e ataca o flanco, o bunker do adversário e obriga ele a recuar para defender. Quem jogou War sabe o que eu estou falando. Você obriga o teu inimigo a recuar para defender o território dele. O Lula começou a publicar, junto com a AGU, vários artigos na grande imprensa dos Estados Unidos e ainda estimulando e articulando com a diplomacia brasileira encontros e acordos com os setores da economia norte-americana que vão ser afetados com a queda de exportação dos produtos brasileiros, porque com 50% inviabiliza alguns produtos como o suco de laranja. Mas você já ouviu que o tipo de carne que o Brasil exporta, que é o dianteiro dos bois, é feito
é usado para hambúrguer dos Estados Unidos, que é quase um emblema, né? E assim por diante, né? Suco de laranja, tal. Eles não têm como produzir isso para o mercado interno. Bom, dito isso, fica claro que o Lula está criando um problema para o Trump, e agora com essa denúncia dos jornais norte-americanos de que o Trump está na lista do Epstein, que estaria ligado ao comércio de prostituição infanto-juvenil, e o Trump estaria numa lista de, digamos, clientes dele. O Epstein se matou, né? A história do Trump não está bem e ele está numa situação delicada. A questão, então, para a gente concluir é: o Trump não está numa situação tão boa, mas agora tem uma situação nova que deixa ele sem muita opção. O que seria a saída para o Trump? Ele postergar, adiar o início da tarifa para abrir um espaço de negociação. Acontece que as duas cartas, principalmente a segunda, como a gente falou aqui, deixam claro que é uma sanção política, então não está mais no campo do comércio. Então ele vai negociar o quê? Ele está impondo o recuo ao judiciário brasileiro. Só que o judiciário brasileiro avançou. Ele pôs tornozeleira eletrônica num amigo do Trump, que ele endereça a segunda carta. Se o Trump pegar e falar, tá bom, eu vou adiar, é evidente que parece uma derrota, inclusive interna nos Estados Unidos, justamente no momento que ele está sendo acusado de estar envolvido com tráfico de menores, prostituição de menores, né? Então, assim, não resta muito espaço para o Trump. Ele está cada vez com mais dificuldade. Minha mãe, eu vou explicar aqui, minha mãe dizia o seguinte: Rudá, não entra numa situação como o leão para depois você sair feito gatinho. O que ela estava querendo dizer? Na hora que você vai no ímpeto para mostrar que você tem força, analisa bem um cenário ruim. É jogo de xadrez. Como é que você sai daquela situação? Porque se você entra com muita força, você tem que ir até o final. Porque qualquer recuo é uma demonstração de fraqueza, de derrota. O Trump entrou feito leão. E agora ele vai ter que ir até o final. E aí o governo brasileiro, ele pode ter na mão a reeleição em função disso. Porque o discurso nacionalista, o apoio aos setores mais afetados, a abertura de mercados, vai colocar de uma vez por todas de novo o Lula como um grande estadista, à altura do que foi Getúlio Vargas na história do Brasil. Vocês veem que a política é um famoso bumerangue, né? Você joga com muita força, o bumerangue dá a volta e vem na tua cabeça. Se você não estiver preparado para pegar, quem se machuca é você. Vocês veem que a minha mãe é uma sábia, né? Eu não sei por que não fazem dia da minha mãe. É isso, gente. Se você gostou desse Rudá Analisa, achou que tem informações importantes até para debater, divulgue o link nas tuas redes desse Rudá Analisa. Se você não se inscreveu, se inscreva agora no Spotify, no nosso canal no Spotify, no YouTube, no Instagram. E mande questões para a gente, seja através do nosso número de WhatsApp, seja no chat desses canais que você está assistindo. Faça sugestões de temas, ou pegue esse tema que eu acabei de citar e pergunte algo, algum detalhe que passou, alguma discordância, que nós temos um outro programa chamado Fala Rudá, que é um momento que eu, em poucos minutos, respondo suas questões. Falou? Então tá, gente, continua se vier para São Paulo com a famosa moda cebola. Até. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.